Ora, boa tarde. Vamos iniciar esta segunda sessão, esta segunda mesa, já com algum atraso, e ela tem, como é do vosso conhecimento, como tema a cooperação internacional e europeia em matéria de segurança, recentes desenvolvimentos. Como estamos muito atrasados relativamente ao horário previsto, eu queria apenas dizer o seguinte: para além de todas as dimensões técnicas, jurídicas que envolvem este tema e que são fundamentais, há também o fator humano. E o fator humano tem a ver com o contacto pessoal entre os elementos das intelligence estrangeiros e, digamos, os nossos serviços. Isso convém haver aí uma estabilidade. Os espiões, entre aspas, estrangeiros gostam de ter a estabilidade, que já conhecem as pessoas, têm confiança nelas. E outro fator humano é muito importante, que é a confiança que as instituições têm numa nas outras. E isso tem havido às vezes alguns dissabores, alguns altos e baixos, e é muito importante que as instituições, os serviços de segurança, as polícias mantenham, enfim, uma imagem e uma realidade que dê confiança às congêneres estrangeiras. Era só isto que eu queria dizer, motivado pela observação que tenho deste fenómeno. Então, em primeiro lugar, vou dar a palavra à professora Sofia Santos, e é uma investigadora, professora investigadora, e eu direi, sob o ponto de vista biográfico, doutorado em Direito e Direito Internacional Público pela Universidade de Saarland, Alemanha, tendo sido bolseira do German Academic Exchange Service, DAAD, mestre em Direito Europeu e Direito Internacional Público pelo Europa Institute, Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Saarland, licenciada em Estudos Europeus, Inglês e Alemão pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi professora e investigadora do Departamento de Ciência Política, Relações Internacionais e Política Internacional da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Técnica de Kaiserslautern, Alemanha, e professora auxiliar de mestrado em Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa. É professora auxiliar convidada da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 2011, auditora do curso de Defesa Nacional, entre outros cursos organizados pelo Instituto de Defesa Nacional. E, além disso, é uma colaboradora do professor Bacelar Gouveia em diversas iniciativas aqui do Instituto de Direito e Segurança, entre as quais publicações. A Enciclopédia de Direito e Segurança é co-coordenada por si com o Sr. professor Bacelar Gouveia. Faz favor. Faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar em especial os ilustres membros do painel, tendo em conta o tema desta sessão, em uma altura em que a União Europeia se depara com inúmeros desafios securitários que colocam em risco a segurança dos cidadãos, e em que alguns destes desafios assumem maior visibilidade e se encontram de forma prioritária na definição das agendas da União Europeia, como é o caso do terrorismo. Eu gostaria de focar a minha intervenção no tráfico de seres humanos na União Europeia. Gostaria de deixar algumas ideias que considero essenciais e que ilustram a importância que esta temática assume, por vezes pouco enfatizada, mas que tem um impacto dramático na vida de determinados cidadãos e que é muito comumente designada como a escravatura dos tempos modernos. Trata-se de, e citando uma resolução do Parlamento Europeu, de uma indústria do sofrimento humano que sujeita indivíduos a danos físicos e psicológicos e mesmo até à possibilidade de retrafficking, ou seja, depois de saírem das malhas dos grupos criminosos, voltarem a cair nessas malhas e serem sujeitos outra vez a tráfico.
O tráfico pode ter em vista a exploração sexual, trabalhos forçados, a remoção de órgãos vitais ou a exploração com o propósito da prática de atos ilícitos, como, por exemplo, o tráfico de drogas, ou mesmo até utilizar essas pessoas como carteiristas, por exemplo. Da análise que fui fazendo sobre esta situação no território europeu, podemos constatar que existem 3 características específicas que este tráfico de seres humanos pode ocorrer no interior de um Estado-membro, no território europeu, entre Estados-membros, ou então do exterior para o espaço europeu. E, por exemplo, esta última situação intensificou-se com os fluxos migratórios que foram afetando a União Europeia. Portanto, o que é que se verifica? Por um lado, indivíduos que vivenciam circunstâncias adversas, procurando consequentemente melhores condições de vida, e por outro lado, redes de criminalidade organizada que exploram a sua vulnerabilidade com falsas promessas, tendo em vista a obtenção de elevados rendimentos. Portanto, estes indivíduos, até incluídos dentro destes fluxos migratórios, muitas vezes de forma voluntária aceitam pagar aos passadores para chegar ao seu objetivo, que é o território europeu, mas depois, se continuarem sob a alçada dessas redes criminosas, então aí acabam por ser alvo de tráfico, ao contrário do que acontece com outros migrantes ou refugiados que, chegando ao território europeu, depois cessam esse contacto com os passadores. Neste caso aqui, portanto, poderão ser posteriormente vítimas de exploração laboral ou sexual. Muitas vezes essa vulnerabilidade tem a ver com o facto de não possuírem documentação, serem crianças menores não acompanhados e, portanto, essas fraquezas são aproveitadas por esses grupos criminosos. Importa neste ponto também referir que os estudos da União Europeia têm enfatizado que este crime tem uma dimensão de género, ou seja, afeta de facto mais as mulheres, jovens, crianças do sexo feminino. E, portanto, podemos dizer que é indiscutível que o tráfico de seres humanos constitui uma das mais graves violações aos valores da União Europeia, nos quais assentam também os Estados-membros. E, aliás, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que se tornou vinculativa em 2009, chama a atenção precisamente para certas ideias que eu gostaria aqui de mencionar. Primeiro, que a dignidade do ser humano é inviolável, que deve ser respeitada e protegida, que todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física e mental, proíbe a tortura e os tratos ou penas desumanos ou degradantes, proíbe a escravidão e o trabalho forçado e reconhece ainda expressamente que é proibido o tráfico de seres humanos. Neste sentido, ainda que a responsabilidade pela prevenção e combate contra o tráfico de seres humanos resida principalmente na esfera dos Estados-membros, a União Europeia e os Estados-membros reconheceram a premência e a importância da aprovação de medidas, seja de natureza política, seja de natureza legislativa, e que até passarei a enunciar, demonstrando precisamente que existe esta tentativa de cooperação europeia. No plano político, o tráfico de seres humanos sempre esteve presente nas preocupações político-estratégicas no âmbito da criação de um espaço de liberdade, segurança e justiça, e de que é exemplo a Estratégia de Segurança Interna da União Europeia, designada rumo a um modelo europeu de segurança de 2010, que tinha a duração de 2010 a 2014. Mas, neste contexto de medidas políticas de aprovação de documentos estratégicos, importa aqui destacar, sobretudo, a estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos,
apresentada pela Comissão Europeia em 2012 e que era válida até o final de 2016. Identificou várias prioridades, eu só destacarei aqui algumas e depois até será visível porque é que destaco estas. Detectar, proteger e assistir as vítimas, reforçar a prevenção, reforçar a ação penal contra os traficantes. São exemplos de algumas prioridades elencadas nesta estratégia. Esta estratégia apresentou iniciativas, algumas delas que visam complementar as iniciativas nacionais, também com organizações internacionais e mesmo da sociedade civil na União e nos Estados terceiros. Visa também implementar uma diretiva muito importante, uma diretiva adotada em 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas. Portanto, como eu dizia, uma diretiva central nesta matéria. Também outros documentos mais recentes, muitos deles até ligados não à parte da dimensão interna, mas da dimensão externa, que apelam, por exemplo, à colaboração com Estados terceiros e até países de origem desses fluxos migratórios que contemplam não só as causas, as root causes da migração, mas também depois do tráfico de seres humanos, que depois poderá dar origem a essa situação, às questões de vulnerabilidade. Portanto, a termos políticos, existem essas medidas que são enfatizadas nestes documentos que, infelizmente, por questões de tempo, não poderei detalhar, mas mais à frente falarei ainda um pouco sobre isso. Em termos legislativos, eu gostaria também de dar aqui um particular enfoque, sendo jurista e mostrando aqui como o direito também é importante, existe, portanto, nesta estratégia da União Europeia uma articulação política e jurídica, destacar duas diretivas adotadas em 2004, uma diretiva concernente à indemnização das vítimas de criminalidade, por exemplo, e uma outra relativa ao título de residência a nacionais de países terceiros que sejam vítimas de tráfico de seres humanos ou objeto de uma ação de auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes. E é interessante, sobretudo nesta segunda diretiva, porque é concedido um prazo de reflexão em que as pessoas poderão, que foram alvo de tráfico, poderão realmente refletir se pretendem colaborar com as autoridades, denunciar os infratores portanto, poderão ter acesso também, caso seja necessário, a tratamento médico urgente, a assistência psicológica e mesmo até assistência jurídica. No caso dos menores também é um aspecto bastante interessante, que se pretende zelar pelo interesse superior da criança, dando até um prazo de reflexão mais prolongado, tentando identificar a criança no caso de não se saber a sua origem, porque muitas vezes são crianças não acompanhadas, e também identificar a sua família. Também gostaria de realçar a diretiva mais recente, uma diretiva de 2011, que veio dar um ênfase maior na prevenção do tráfico de seres humanos. Aborda de forma mais abrangente esta questão, protegendo os direitos humanos, sobretudo as vítimas e a dimensão de género. Passa a incluir outras dimensões consideradas também de tráfico de seres humanos, como a mendicidade forçada, a prática de pequenos furtos ou roubos, portanto, e atividades similares em que as componentes de ilicitude e do lucro estejam incluídas. Também aqui visa garantir que as questões da instigação, o auxílio e a cumplicidade são puníveis e que as pessoas que foram vítimas de tráfico não sejam penalizadas por crimes que foram forçadas a cometer a mando dessas redes criminosas. Por
portanto, esta diretiva também, e como vimos no painel anterior e falamos sobre a questão da segurança, toca na questão da prevenção, que os Estados também devem insistir nessa questão da prevenção, da educação, da formação, muitas vezes até através da internet, campanhas de informação e de sensibilização, a formação regular dos funcionários e agentes que trabalhem e que consigam facilmente até detectar se essa pessoa é alvo de tráfico ou não, porque muitas vezes a pessoa até acaba por ter dificuldade em se expor e dizer que é alvo que está nessa situação. Há atores importantes aqui, desde a Europol, a Eurojust, várias agências europeias que coordenam tanto na prevenção como no combate, também o Serviço Europeu para a Ação Externa, por exemplo, não é só uma questão interna, mas também com dimensão externa. Importante aqui, dois aspectos, visto que o meu tempo não vai ser muito, destacar o mandato da Frontex e a importância que tem também na tomada de medidas relacionadas com a prevenção e a detenção do tráfico de seres humanos, no âmbito da qual e das operações Portugal participou, como certamente muitos saberão, através da Polícia Marítima e da GNR, e também o lançamento da operação militar EUNAVFOR Med Operation Sofia, que também contribuiu para o desmantelamento das redes de passadores, dos migrantes, mas sobretudo aqui do tráfico de pessoas na zona do Mediterrâneo Central. Sempre respeitando aqui o direito internacional e fazendo aqui a ligação também com esta vertente internacional. Claro que este sistema não é perfeito. Por exemplo, existe a necessidade de melhoria na recolha de dados, identificação das vítimas numa fase precoce, garantia de proteção e assistência às vítimas. Os relatórios mais recentes de 2016 e 2017 enunciam realmente fragilidades, sobretudo que o panorâmico jurídico dos diferentes Estados é bastante diferente, portanto acabam por não implementar da melhor forma todas estas diretivas, por exemplo, a que fui fazendo referência. Cita um dos relatórios, a total falta de criminalização ou inadequação da criminalização assiste-se e os passadores, os membros dos grupos destas redes criminosas têm a sensação de uma cultura de impunidade, o que acaba por fazer com que continuem nesta situação e daí o tráfico de seres humanos, segundo vários relatórios, mesmo até o SOCTA da Europol de 2017, demonstrar que tem havido um aumento no tráfico de seres humanos, sobretudo a exploração laboral, tráfico também com dimensão sexual e, portanto, que por muitas medidas, por muitos apelos, ainda falta fazer muita coisa. Só para terminar, mencionar que, portanto, reparem que a estratégia terminou em 2016, entretanto não foi aprovada uma nova estratégia, o que, a meu ver, constitui uma lacuna. Foi apenas aprovado um documento que determina 3 prioridades. Mais uma vez repetem aquelas ideias que eu mencionava inicialmente, desde assegurar o apoio às vítimas, a resposta coordenada que é necessária e, portanto, aqui também, mais uma vez, reforçar a luta contra as redes de crime organizado, algo que já vem sendo prioritário nos diferentes documentos. Acaba por haver aqui uma repetição nestas ideias, mesmo neste documento bastante atual. E, portanto, para finalizar, podemos dizer que, porque eu gosto de terminar numa nota positiva, que existe cooperação, que existem falhas, o sistema, claro que necessita de certas melhorias, mas, como referia o Comissário para a Migração, Assuntos Internos e Cidadania, Dimitris Avramopoulos, é moral e juridicamente inaceitável
imperdoável que não é do século XXI se assista à compra, venda e exploração de seres humanos como mercadorias. É necessário, é nossa obrigação pessoal, coletiva e jurídica acabar com essa situação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É sempre um gosto regressar aqui à Nova e a este Congresso de Segurança e Democracia, onde já venho com alguma frequência, e cumpre-me, portanto, agradecer o convite, em particular ao professor Bacelar Gouveia, e cumprimentar os meus ilustres colegas de painel, que muito me enriquece. E, obviamente, uma saudação especial para a audiência, que apesar da hora tardia e do atraso que levamos, estão com paciência para nos ouvir, e por isso o meu propósito é fazer uma comunicação relativamente curta, para privilegiar o debate e assim possamos ter tempo para esse fim. A minha ideia é, com o tema que foi aberto, portanto não nos dirigiram temas concretos, é pensar a segurança internacional e pensá-la nas duas faces da mesma moeda. A competição por um lado e a cooperação por outro, sobretudo tentando perceber se afinal estamos a caminho de uma segurança mais cooperativa ou mais competitiva. E como eu acho que de todólogos já Portugal tem que sobra, tanto falam de futebol como da questão de Israel, como do preço da batata, a ideia que convém falar, apesar de perspectivas diferentes, com o conhecimento das coisas e dados em concreto, eu começaria por uma breve reflexão sobre as mudanças em termos de segurança internacional. E a conclusão óbvia é de que tudo mudou, exceto duas coisas. Por um lado, a segurança continua a ser uma prioridade dos Estados, uma prioridade das organizações, dos povos, e continua a absorver imensos recursos e a custar imensas vidas. De resto, tudo mudou. Nós temos novos atores, já não é apenas o Estado, nem o perturbador, nem o promotor da segurança. Há muitos outros atores a perturbarem ou a promoverem a segurança, desde as organizações terroristas transnacionais, a criminalidade organizada, os senhores da guerra, indivíduos, ONGs, organizações regionais, internacionais, por aí fora. Portanto, há uma multiplicidade de atores. Há novos espaços, em particular o ciber, que é fundamental como fator de segurança ou de insegurança. Tudo o que é fator de insegurança ocorre ao nível do ciberespaço, que não tem soberania. Depois, uma nova tipologia de conflitos. Quando antes pensávamos segurança internacional, imediatamente a associação era guerra ou paz entre Estados. Hoje, nós sabemos que o essencial da tipologia de conflitos é intraestatal. Muitas vezes tem envolvimentos e atores externos, mas são essencialmente conflitos dentro dos Estados, e estamos a falar de mais de 90% dos conflitos que existem no mundo. Por outro lado, uma nova estrutura de poder que está em mutação, é um ponto que podemos discutir depois. Novos instrumentos, já não é apenas um instrumento militar, como era a tradição. O serviço de intelligence, os instrumentos policiais, ajuda ao desenvolvimento, mecanismos judiciais, mecanismos financeiros, tudo isto são instrumentos hoje muito úteis para promover segurança internacional. Novas referências, já não é apenas o Estado. Hoje temos referências ao nível do indivíduo ou da dignidade humana e de certas comunidades étnicas ou religiosas até à humanidade e ao planeta como referências de segurança, já não tipicamente o Estado. E tudo isto associado a uma expansão da agenda de segurança em que temos um leque muito mais diversificado de preocupações de segurança. Às tradicionais questões da high politics, da rivalidade de grandes potências, corrida aos armamentos, disputas territoriais, fronteiriças, somam-se muitas outras não convencionais ou não militares, do terrorismo, segurança económica, energética, pirataria marítima, criminalidade transnacional, por aí fora. Destas alterações, eu retiraria três principais ideias. Primeiro, é uma relação entre vários fatores de insegurança. Raramente há um fator de insegurança que perturba a segurança internacional que não esteja associado a vários outros. Se pensarmos em Estados falhados, falhos ou colapsados, daí resultam problemas graves, não só de violação dos direitos humanos, mas obviamente muita criminalidade, tráfico de pessoas, de armas, de estupefacientes, santuários para terrorismo e muitas vezes disputando ou assim, intensificando ainda mais as disputas entre potências. Por outro lado, uma erosão clara entre as tradicionais dimensões interna e externa da segurança. Nós não podemos pensar a segurança interna, e sucessivamente, de certeza que vários painéis vão acentuar essa ideia, esquecendo a dimensão externa. Porque, provavelmente, os maiores fatores de insegurança para nós, que residimos aqui, vêm de fora. E, portanto, pensar a dimensão externa da segurança interna é absolutamente vital, sob pena de não fazermos face àquilo que afeta, sobretudo, a nossa segurança
enquanto país, enquanto povo. Por outro lado, esta evolução da segurança internacional implica muito maior cooperação. Porque não é possível, por mais poderoso que se seja, e no caso dos Estados Unidos ainda são a única superpotência, sozinho resolver qualquer um dos principais aspectos da insegurança internacional. Seja combater o terrorismo, seja resolver crises e conflitos, seja combater a pirataria, cibersegurança, não é possível a um ator isolado, por mais poderoso que seja, resolver sozinho. Mas a cooperação internacional implica predisposição para pensar a segurança em termos pouco convencionais. Normalmente a segurança internacional era sempre o prisma competitivo. A minha segurança aumenta-se e a dos outros diminui. E por isso eu preocupava-me, os Estados preocupavam-se em acumular forças armadas, em aumentar os orçamentos da defesa para ultrapassar o opositor. A minha segurança dependia exclusivamente de mim e eu tinha mais se o outro tivesse menos à minha custa. Ora, a cooperação implica pensar o contrário. A minha segurança aumenta com ele e não contra ele. Essa é uma mudança de fundo no sistema de segurança internacional que também implica confiança. Um mínimo de confiança mútua, um mínimo de responsabilidades partilhadas e, obviamente, o respeito pelos compromissos assumidos. Não há possibilidade de termos ordem internacional se os principais atores não respeitarem os compromissos que assumem. Ora, temos muitos exemplos, eu graficamente apresento apenas alguns daqueles que se apanham facilmente para representar inúmeros conflitos e diferentes. Basta lembrar que, por exemplo, se nós olharmos para a Ásia, nenhuma grande potência asiática tem fronteiras definidas, do Paquistão à Índia, à China, ao Japão, à própria Rússia, aos países deste asiático, nenhum deles tem, e como sabemos aqui na Europa, a Rússia contesta e anexou território de um outro país. Depois temos das novas dimensões e a realidade estatística não corresponde à percepção de segurança ou de insegurança. É o caso do terrorismo. Nós vimos uma subida muito significativa do número de incidentes terroristas, sobretudo depois da chamada Primavera Árabe, que já devia ter outra designação, porque Primavera teve pouco. Mas o facto é que a percepção de insegurança na Europa face ao terrorismo hoje nunca foi tão acentuada. Apesar de, estatisticamente, como veem aqui, estatisticamente, no quadro global, nós temos na Europa uma percentagem menor dos incidentes terroristas que ocorrem no mundo. A região de longe com mais ataques e mais vítimas é o Médio Oriente do Norte da África, seguida pela Ásia do Sul, em terceiro lugar pela África subsaariana. Mas na Europa nunca percepcionámos a ameaça terrorista como tão grave, apesar de estatisticamente temos menos ataques, temos menos vítimas mortais do que tivemos nas décadas de 60 e de 70, e apesar de no quadro global representarmos uma parcela bem menor do que já representámos no passado dos incidentes terroristas. O facto é que, na generalidade das matérias que envolvem segurança, nós temos muitos mecanismos cooperativos. Isso vê-se ao nível das muitas organizações internacionais e regionais. Hoje, há organizações numa quantidade que nunca houve, com Estados-membros num número que também nunca existiu, e além das organizações formais, regionais, internacionais, pan-regionais de todo o género, temos outro tipo de mecanismos. Um exemplo deste multilateralismo no domínio da segurança são as Nações Unidas, que são a Organização de Segurança por excelência. Mas reparem no dilema. Nós hoje temos 10 vezes mais capacetes azuis do que tínhamos no início dos anos 90. E as Nações Unidas estão a manter e a renovar as suas missões de paz a um ritmo que não era possível no tempo da chamada Guerra Fria. O curioso é que temos missões de paz das Nações Unidas a duas velocidades. Porque há quem paga e há quem dá carne para canhão. E que este comparativo mostra o índice dos doadores para o orçamento de peacekeeping das Nações Unidas e depois no índice daqueles que contribuem com efetivos, militares e polícias, nós vemos países do ainda chamado terceiro mundo. Uma das explicações, apenas uma das explicações, é que muitos dos países hoje têm outras organizações para promover a paz e missões de segurança. Um país como Portugal hoje pode fazê-lo via Nações Unidas, mas pode fazê-lo via NATO, ou via União Europeia, ou via OSCE, ou via coligações flutuantes. E, portanto, há uma opção política de muitos países que têm um menu ou um cardápio de organizações para promover a paz e a segurança,
optarem por umas e menos por outras, apenas simbolicamente. Mas tem aqui outros exemplos de parcerias flutuantes ou coligações de vontade que revelam uma atitude, uma predisposição cooperativa de vários tipos e às vezes até aparentemente de atores que são rivais. Um outro exemplo de cooperação internacional foi o célebre Acordo de Paris. Todos os Estados do mundo, praticamente, o assinaram. Mas eis não quando um dos signatários, pela mão da nova administração, Trump, fez marcha atrás. E aquele que era e é um dos pilares essenciais do sistema internacional tal qual o conhecemos, rompe um compromisso anteriormente estabelecido. Curiosamente, e ao contrário do passado, fica isolado nesta posição. E não é situação única. Mas a questão das alterações climáticas interessa-nos particularmente. Só mostro este gráfico, porque não temos muito tempo, mas olhem para a nossa margem sul do Mediterrâneo e nós vemos aqui, nesta linha mais vermelha, mais preta carregada, o crescimento da população, exponencial, e depois vemos o nível de stress da água potável e a tracejada preto já de absoluta escassez. Vejam a quantidade de países do Mediterrâneo Sul que já estão na absoluta escassez. E, portanto, dentro de muito pouco tempo, nós, a todos os problemas que temos nesta zona do globo, vamos somar escassez de água, entre outros problemas resultantes das alterações climáticas, e, obviamente, vamos assistir a movimentações de pessoas, aos chamados refugiados ambientais, porque vão ter que encontrar outro sítio para viver. E nós sabemos que sítio eles vão procurar, em alternativa. Depois temos muitos outros mecanismos de cooperação, uns mais formais, outros menos formais, às vezes procurando encontrar novas fórmulas que correspondam à realidade do poder mundial, desde os BRICS aos triângulos Rússia, China e Índia, ou China, Coreia do Sul, Japão, ao grupo do G20, ou G7, e à Organização de Cooperação de Xangai, onde, por exemplo, no ano passado entraram mais 2 importantes membros, como são a Índia e o Paquistão. É curioso, aliás, como muitos dos atores proeminentes, que aparentemente são rivais, vão entrando nos mesmos mecanismos cooperativos, alegadamente para cooperar uns com os outros, e às vezes é verdade. Depois temos uma outra competição que acontece na zona, talvez, de maior concentração de poder económico, político e estratégico do mundo, a Ásia-Pacífico. Temos aqui a gigantesca China, por um lado, com as muitas disputas territoriais, Índia, com os países do Sudeste Asiático ou com o Japão, e um contrapeso que surgiu, entretanto, agora chamado Quad, deste quarteto dos Estados Unidos com a Austrália, Japão e Índia. Portanto, há cooperação que é feita, de um lado, verdadeiramente numa lógica de containment ou contrabalanço do outro lado. Felizmente, apesar de alguma competição até certo ponto que existe nesta região da Ásia-Pacífico, subitamente foi possível articular para aquilo que parece ser um processo de desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Como não temos muito acesso à Coreia do Norte, temos que especular porque é que ele mudou de ideias de repente. E é provável que a justificação entre a pressão americana no ano passado e o peso das sanções, a muita pressão chinesa. É preciso recordar que a Coreia do Norte quase já não tinha relações com a República Popular da China, foram reatadas este ano, e algumas contrapartidas que ainda desconhecemos que a China terá dado. Mas o que significa que, para além de uma postura cooperativa entre as duas Coreias, tem que haver aqui alta cooperação entre a China e os Estados Unidos. Veremos o resultado, mas a haver sucesso neste empreendimento só pela cooperação. Numa lógica competitiva, não teríamos. E, dos últimos acontecimentos, este é o único verdadeiramente positivo. Quanto à segurança europeia, o que não faltam são quadros cooperativos. A intervenção anterior da Sofia Santos deu alguns exemplos no quadro da União Europeia, mas o que não faltam são organizações. Curiosamente, as organizações que existem hoje surgiram no final da Guerra Fria, o seu desenvolvimento, numa lógica competitiva. Por exemplo, a OSCE era a visão da Rússia, que achava que a arquitetura de segurança europeia devia ter uma nova organização em que tivessem todos os países da NATO, do antigo Pacto de Varsóvia, neutrais. E a CSCE, Conferência, deu lugar à organização.
curiosamente em Lisboa em 94. Do eixo mais anglo-saxónico, a ideia era manter a NATO vitoriosa da Guerra Fria e transformá-la para ser o pilar da segurança europeia. E isso aconteceu. A NATO não só se alargou, hoje somos 29, antes éramos, no final da Guerra Fria, apenas 16, e reforçou o seu lado da organização de segurança. Hoje diluiu um pouco a ideia da defesa, é muito mais uma organização de segurança e suas missões são essencialmente de segurança. E, também nessa vertente, desenvolveu laços cooperativos com não-membros, tem aqui alguns exemplos, incluindo a Rússia. Portanto, a NATO transformou-se, o risco que corre não é da NATO versus outros, é entre os próprios membros, em particular os mais importantes. E a União Europeia, que surgiu no final da Guerra Fria, recordemos, antes de termos as comunidades, para ser um gigante político-estratégico, e ao contrário do que alguns dizem, que a política externa e de segurança comum e a política comum de segurança e defesa é sinónimo de militarização da integração europeia, o que aconteceu é que a União Europeia é hoje um ator internacional mais completo, porque tem uma política externa comum, e o Serviço Europeu de Ação Externa, e tem uma política de segurança e uma política de defesa também comum. Portanto, desse ponto de vista, é um ator internacional mais completo, pode atuar e pode decidir para promover segurança internacional em favor dos interesses europeus e valores europeus e não depender apenas, nomeadamente, do veículo NATO. Mais uma vez, o problema principal é entre os membros e não tanto face aos outros, porque muitas das vezes não encontramos vontade política. E ainda assim, no quadro da segurança europeia, voltámos a viver um clima de Guerra Fria em relação à Rússia, e aliás, se olharmos para este mapa em baixo, se tirássemos a legenda, faz-nos lembrar um mapa do tempo da Guerra Fria da NATO versus o Pacto de Varsóvia. Por acaso não é, é uma NATO alargada e a nova criação da Rússia e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Mas faz-nos lembrar tipicamente esse contexto, clima de Guerra Fria que se alastrou para outro, e, por exemplo, houve uma ampla cooperação entre atores muito distintos na guerra, no combate contra o Daesh. Curiosamente, o Daesh é derrotado militarmente no final de 2017 e reaparecem grandes tensões. Ainda hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês diz que a situação é totalmente explosiva e que estamos à beira de uma guerra em larga escala no Médio Oriente. A derrota militar do Daesh, curiosamente, resulta de uma ampla cooperação internacional e a sua derrota tem como resultado o regresso das agendas de cada um dos atores, totalmente opostas e em clara escalada e clima de Guerra Fria. Guerra Fria também é o que temos entre dois atores regionais cruciais, como são a Arábia Saudita e o Irão. E, entretanto, de novo a tensão agravada, até por mais uma decisão do Sr. Trump, com o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a mudança da embaixada, que é o agravado da tensão de Israel com o Irão. E, portanto, a possibilidade de confronto militar entre atores proeminentes, hoje, é muito maior do que era anteriormente, e, portanto, a agenda internacional de segurança volta a ser afetada. E depois temos mais um exemplo. Um compromisso celebrado recentemente, muito difícil de estabelecer, dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha com o Irão, para parar o programa nuclear militar do Irão, foi fechado, estava a ser respeitado e a funcionar desse ponto de vista. Mas mesmo assim, um dos signatários, um dos mais importantes, os Estados Unidos, rasgam este compromisso que foi assumido, sem verdadeiramente haver uma alternativa. E, portanto, mais uma questão a somar à agenda de segurança internacional. E para fechar, apenas diria que parece que voltámos atrás. Voltamos a ter uma enorme valorização do instrumento militar, como tínhamos no século XIX, como tivemos durante a maior parte do século XX. Um instrumento militar, vejam que hoje a preços constantes gasta-se mais em armas no mundo do que se gastava em 88. Todas as regiões gastam mais, exceto a Europa. Todas, e algumas delas gastam 4 vezes mais hoje a preços constantes do que gastavam em 1988. Sobretudo com a subida no ranking de países de 2 regiões particularmente sensíveis para a segurança internacional, como é a Ásia-Pacífico e como é o Médio Oriente. E, portanto, em jeito de conclusão, eu diria que se temos vivido um período de algum equilíbrio entre aquilo que é a segurança competitiva e a segurança cooperativa, parece que entramos num contexto em que a balança está a favorecer a lógica competitiva. E isso significa que a segurança internacional vai diminuir a importância de questões como o terrorismo ou a cibersegurança para valorizar as questões tradicionais, em escalada, e isso é altamente perigoso para todos nós, mas acho que no fundo pode ser uma oportunidade para a União Europeia se reencontrar
e assumir uma voz distintiva no quadro internacional, porque, para todos os efeitos, a administração de tempo dá-nos bastantes pretextos. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Sr. Professor, muito obrigado pelas suas simpáticas palavras. O meu agradecimento pelo honroso convite ao professor Bacelar Gouveia e à organização do Congresso, e é um duplo agradecimento. E faço questão daqui o publicamente dizer e de expressar a minha gratidão em nome da Escola da Guarda e da Guarda por todo o apoio que a Faculdade de Direito da Nova e o Instituto têm dado precisamente na organização e implementação de formação em prol de oficiais superiores de polícia de toda a União Europeia e de países associados e da vizinhança, todo o apoio que têm dado, maiormente, muito em particular na área da gestão civil de crises. Queria dirigir também os meus respeitosos e cordiais cumprimentos aos meus colegas de painel e ao excelentíssimo moderador, e calorosas saudações para todos vós. O desafio que me foi proposto foi falar acerca da cooperação internacional europeia em matéria de segurança, e decidi levar isto para uma dimensão que me é extraordinariamente cara e em que me tenho movimentado nos últimos anos da minha atividade profissional. O domínio da formação. E elegi como caso de estudo e caso para a vossa elucidação o caso da Agência Europeia para a Formação Policial, a CEPOL. Trata-se de uma agência que, só para terem noção da atividade que tem desenvolvido, e em relação ao último ano, o relatório final ainda não está fechado, mas eu gosto muito de factos, porque todos nós temos cabeça para pensar. Estamos a falar de uma realidade que o ano passado, em formação de vários tipos, como iremos ver, em formação em várias áreas, como iremos ver, beneficiou 20 mil elementos das forças de segurança europeias e dos países da vizinhança, com um orçamento de cerca de 8,2 milhões de euros. Sumário da minha apresentação. Já comecei, já vos falei acerca da Agência Europeia para a Formação Policial, já vos apresentei esta agência comumente designada por CEPOL. Falaremos muito brevemente da sua identidade e missão, da rede europeia da CEPOL, a sua grande riqueza, lá chegaremos, a rede nacional, como é que ela se implanta em Portugal, as áreas de formação que fazem parte da sua atividade, os tipos de formação que dispensa, algo que é perfeitamente matricial na atividade da agência e de extraordinária utilidade, que é um website que a agência, a CEPOL, disponibiliza, a INET dentro desse website e, mais especificamente, no domínio, naquilo que diz respeito à Guarda Nacional Republicana e à escola, ao seu estabelecimento de ensino, a Escola da Guarda, os desafios que se nos apresentam para este ano. Estamos precisamente no núcleo daquilo que nos foi proposto. Estamos a falar de cooperação policial através da formação. A CEPOL, como nota, uma brevíssima resenha histórica, este projeto europeu que chegou ao nível da agência com o regulamento do Parlamento e do Conselho, que entrou em vigor no início do verão de 2016, começou em 1999, na Academia Finlandesa de Polícia, em Tampere. É aí que está identificada a gênese do projeto, e a título de curiosidade digo-vos que CEPOL resulta do acrónimo em francês, do nome em francês deste projeto no início, Collège Européen de Police. A rede europeia da CEPOL está neste momento à vossa frente. Não estranhem que países que não pertencem à União Europeia façam parte da rede europeia da CEPOL. Eu não me vou alongar sobre isto, mas penso que conseguirão concluir, estamos no domínio da cooperação policial, como é tão interessante para nós termos a frequentar as mesmas atividades de formação e elementos policiais de países associados com estatuto de observador na CEPOL e de países que rodeiam o espaço europeu. Caso da Turquia, caso da Sérvia,
caso Montenegro, etc. Em Portugal, a Rede Nacional da Unidade da Agência Europeia para a Formação Policial, CEPOL, está organizada numa unidade nacional que tem a responsabilidade da governação da atividade da agência no nosso país, que colegialmente é governada pela Polícia de Segurança Pública através do ISCSPSI, da Guarda Nacional Republicana através da Escola da Guarda e pela Polícia Judiciária através da Escola de Polícia Judiciária de Loures. Para além disso, temos como parceiros nacionais, desde a Academia Militar, a Autoridade Tributária, passando no domínio académico, e estamos em academia, pela Universidade Nova, a Faculdade de Direito da Nova, a Universidade de Luzia da Fundação Minerva, a ASAI, etc., o CEF, como é óbvio, etc., etc., etc. Somos 10. Todos nós beneficiamos com elementos dos nossos serviços e forças de segurança, através da CEPOL, com a formação nela dispensada, e todos nós temos responsabilidades também de organizar e implementar formação neste âmbito e contribuir para a atualização, o aperfeiçoamento dos currículos e do desenho dos referenciais de formação, etc., interagindo em grupos de peritos identificados em todos os Estados-membros. Áreas de formação tocadas pela CEPOL. Não vou ler slides, estão à vossa frente. Aquilo que vos quero dizer é que há aqui uma dupla dimensão que está refletida nestes tópicos. Não só as prioridades para a formação de polícia que recorrem das necessidades identificadas no âmbito europeu, decorrentes do EU Policy Cycle, como também as dos LETS, Law Enforcement Training Scheme. É da fusão das tendências identificadas através de um processo de análise estratégica de necessidades de formação que chegamos a estas áreas de formação que neste momento estão a ser tocadas pela agência e por todos nós, através da rede, nos nossos Estados-membros. Portanto, estamos no domínio da perfeita cooperação. E funciona. Eu gosto de ser muito pragmático nestas coisas. Tipos de formação dispensamos através da agência e através nas nossas organizações sob a égide da agência. Cursos e seminários, têm algumas imagens perante vós de cursos que dispensamos na Escola da Guarda, em Queluz. Só para terem uma ideia, temos dedicado ultimamente, nos últimos anos, muito em particular, à questão da gestão civil de crises e ao domínio da política comum de segurança e defesa, de que, aliás, a Escola da Guarda é o líder do Centro de Conhecimento da CEPOL, coordenando o trabalho de 12 instituições de ensino de 8 Estados-membros e tendo também como apoiantes praticamente todos os parceiros nacionais como apoiantes. Também dispensamos formação online, mas ao vivo, através da plataforma Webinar. Atempadamente são difundidos aos Estados-membros os convites para serem difundidos pelas suas forças e serviços de segurança e temos peritos, não só europeus, mas peritos mundialmente reconhecidos como, eu não queria ser, perdoem-me a modéstia, mas deste aqui do UCSDP, CSDP Structures, fui eu o orador. Portanto, mas temos peritos, bons peritos identificados nestas temáticas, a dispensar conteúdos e a partilhar o seu conhecimento e a contribuir indubitavelmente para o enriquecimento das competências pessoais dos profissionais de polícia através desta ferramenta. A conferência de investigação e ciência no domínio policial que a CEPOL organiza anualmente, a edição de 2017, passou-se na cidade onde precisamente está sediado o quartel-general, os headquarters da CEPOL, da agência, em Budapeste, na Hungria, na Faculdade de Serviço Público do Estado húngaro. Foi lá que decorreu a conferência.
Um mestrado europeu, onde oficiais superiores de polícia das forças e serviços de segurança dos Estados-membros da União Europeia podem ascender a este nível académico com um conteúdo acreditado, atualizado e voltado para as necessidades das comunidades que servimos, e esta fotografia é do primeiro mestrado. O orientador do mestrado está entre nós, o Sr. Superintendente Sérgio Felgueiras, meu dedicadíssimo e estimadíssimo colega nesta dimensão do trabalho da Agência Europeia para a Formação Policial em Portugal, e neste momento o mestrado já está na sua segunda edição. Algo extraordinário, de interessantíssimo e muito enriquecedor para os oficiais, para os elementos policiais europeus, o programa de intercâmbio policial, mais conhecido pelo Exchange Program, em que isto funciona numa dinâmica de que o elemento aprovado para participar no programa é emparcerado com outro elemento aprovado do outro Estado-membro. Ele ou ela vai lá 5 dias, toma conhecimento com a organização do outro ou da outra, com as melhores práticas identificadas, com as tendências em trabalho de segurança que se anda a passar no país, e depois vem o outro cá 5 dias, e são experiências extraordinariamente... Temos também entre nós um já beneficiário desse programa, e isto também está aberto a académicos, porque obviamente todo o trabalho da CEPOL, tudo quanto é académicos que trabalham na formação de agentes, de elementos das forças de segurança, podem beneficiar, e que sejam parte integrante de parceiros nacionais CEPOL, podem beneficiar destes programas com determinadas, com certas especificidades. O website está ao dispor de toda a gente, não é? Obviamente, a aceitação de registro dependerá por parte do administrador, dependerá da vinculação, obviamente, quem é um profissional das forças e serviços de segurança, mas também os académicos que trabalham na área, na investigação, que lecionam na área da segurança. São muito bem-vindos ao site, não é? E através desse site podem aceder à INET da CEPOL, onde todos estes conteúdos estão ao dispor. Para os académicos, não todos, porque de facto há aqui conteúdos que carecem de acreditação de segurança para serem acedidos. Okay? Temos nestas coisas leal de nome e de atitudes, eu sou sempre muito honesto, mas para quem investiga, para quem estuda, há algo extraordinariamente interessante, que tem um repositório na e-library e nos e-books de informação selecionada por toda a Europa e, posso dizer, do mundo, de temáticas, de conteúdos relacionados com a atividade de segurança, que é um manancial extraordinário para quem investiga, para quem estuda. Também através do website e mediante inscrição prévia e acreditação parental podem-se frequentar cursos online em várias temáticas. Tem algumas das temáticas disponíveis projetadas perante vós. Isto trata-se de formação acreditada que compreende avaliação, estágios de avaliação online e que é devidamente certificado para quem a terminar com êxito. Os módulos online, exemplo acabado de cooperação policial europeia, porque de facto o conteúdo destes módulos é elaborado, periodicamente atualizado, por grupos de peritos convidados por toda a União Europeia e selecionados, sujeitos a um painel de seleção, para garantirmos a qualidade do que aqui é feito e do que aqui é introduzido, e que produzem estes conteúdos, que passarão a ser disponibilizados através da plataforma
depois de serem aprovados no Management Board da agência. A biblioteca eletrónica, a que Chaldi, não é? E que é extraordinariamente útil. Estou-me a lembrar dos cadetes da Academia Militar, do Ramo de Forças de Segurança, GNR, na elaboração dos seus TIAs. Estou aqui finalistas do ISCSPI. Uma excelente ferramenta, meus amigos, minhas amigas, e quem vos avisa, vosso amigo é. Os currículos comuns, no domínio da formação e no domínio do saber, algo de extraordinariamente paradigmático do que é a cooperação policial europeia. São currículos que são desenvolvidos, acreditados e colocados à disposição das forças e serviços dos Estados-membros para inclusão nos seus programas de formação. Ou seja, temos aqui a cooperação policial europeia a produzir conteúdos que, obviamente, a soberania do Estado-membro é a soberania do Estado-membro e é inalienável, em reino, mas que, se assim o desejar, está disponível para ser incluído na formação dispensada a nível nacional. Anualmente, a agência produz o Boletim de Investigação e Ciência, que é difundido por todos os Estados-membros, com temas candentes e que refletem as últimas tendências em termos de preocupações securitárias no seio da União Europeia e os últimos findings nestes domínios, assim se pode dizer, perdoem-me o estrangeirismo. E agora falando um bocadinho da Guarda Nacional Republicana na CEPOL, através do seu estabelecimento de ensino da Escola da Guarda, para terem a noção de que, para além de todos nós mandarmos, nós, forças e serviços de segurança pertencentes à rede, para além de enviarmos elementos nossos como beneficiários da formação nas várias áreas e nos vários tipos, no domínio de implementar e organizar. Na Escola da Guarda, este ano, em fevereiro, já organizámos um curso de gestão e liderança em ambiente de gestão civil de crises, no âmbito da Política Comum de Segurança e Defesa, para 22 oficiais superiores de 19 Estados-membros da União Europeia. Em junho, já está perfeitamente fechado, vamos ter 28 formandos, oriundos de 22 Estados-membros e um da Turquia, a frequentar o CSCP Police Command and Planning Course, que é o curso onde transmitimos competências de liderança e de comando aos futuros chefes de missão de gestão civil de crises da União Europeia e preparamos planeadores para o nível estratégico-político para Bruxelas, onde eu trabalhei de 2008 a 2012, para situações de gestão civil de crises. E, finalmente, no mês de outubro, organizaremos, sempre sobre a égide da CEPOL, a Conferência da Rede Europeia de Inativadores de Explosivos, entre formadores e formandos, com cerca de 100 participantes. Para além disso, ainda no âmbito da CEPOL, estamos, durante este ano de 2018 e até final de 2019, fomos apoiados e elevados à condição de líderes do Centro de Conhecimento da CEPOL. Já tinha referido isto, na área da Política Comum de Segurança e Defesa, coordenando o trabalho dos estabelecimentos de ensino em 8 Estados-membros. E a partir de junho, dentro das 3 entidades que têm a responsabilidade de governar a agência a nível nacional, portanto PSP, PJ e GNR, a partir do dia 1 de julho deste ano, receberemos essa responsabilidade de operacionalizar a Unidade Nacional CEPOL, da Polícia Judiciária, onde ela está neste momento, e durante 2 anos seremos nós, até a passar à Polícia de Segurança Pública. Mas não é só a CEPOL, só para terem uma ideia, estamos a falar de cooperação policial europeia, também no âmbito da Frontex, só para terem uma ideia de onde é que nós andamos neste domínio.
Estamos a organizar 3 cursos para 23 participantes para formação de instrutores de binómios sinotécnicos, Standard Frontex, para a vigilância e guarda da fronteira externa da União Europeia. Estamos certificados para isso e estamos a fazer esse trabalho. Em setembro, vamos ministrar o Frontex Mid-Level Management Course. Portanto, Frontex, eu agora galopei um bocadinho desunido, como se diz lá para a minha instituição. Estou a falar da Agência Europeia de Guarda Costeira e Fronteiras. Fronteiras e Guarda Costeira, melhor dito. Ok? Vamos formar 18 formandos para oriundos de todos os Estados-membros da União Europeia e do SHAC, Schengen Associated Countries, que obviamente isto é relevante quando estamos a falar de fronteira externa da União Europeia, para chefes de posto de fronteira ou chefes de equipa de vigilância de fronteira, e vamos acolher em Queluz, na Escola da Guarda, uma reunião de nível estratégico, um seminário de nível estratégico, onde vamos aprimorar, desenvolver e atualizar o currículo comum para o treino do guarda costeiro e do guarda fronteiras europeu, nível básico. Se quiserem qualquer mais esclarecimento acerca desta questão, estamos ao vosso interdispor, eu próprio, com o meu staff, estamos contactáveis neste número de telefone e neste endereço de e-mail. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa tarde. Cumprimento a audiência, agradeço do professor Jorge Bacelar Gouveia por este honroso convite. Cumprimento também os ilustres colegas de painel ou de mesa. E não pretendendo propriamente, e seria impossível fazê-lo em 20 minutos, um tratado sobre turismo jihadista, nem nada que se pareça, agradecer a oportunidade e dizer qualquer coisa sobre a cooperação internacional, foi o tema proposto, em matéria de segurança, e façam a um elemento que eu acho que é central, que é a transformação da sociedade em uma sociedade de informação e de comunicação, de facto mediado pela revolução tecnológica. Acho que todo o agravamento que nós podemos verificar nas questões fundamentais de segurança, leia-se crime organizado, criminalidade organizada e terrorismo, passa muito por este desenvolvimento que é, como todos sabemos, da segunda metade do final do século XX. Eu, aliás, não resisto a citar uma expressão que me é muito cara e que ouvi recentemente, há não muito tempo, da boca de um entendido finlandês em matérias ciber, dizer qualquer coisa tão simples e tão brilhante quanto isto. Quando os nossos descendentes daqui a 3, 4, 5 gerações fizerem a história do período que nós agora vivemos, vão dizer que a humanidade, à época, teve 2 descobertas fundamentais. A primeira, na segunda metade dos anos 90, foram os telefones sem fios. A segunda foi a internet, já no início deste século, e, mais recentemente, como sabemos também, a integração da internet nos próprios telefones. Isto hoje é central e explica muito do que se passa. Não apenas também a questão dos transportes também é fundamental. Eu não tenho a pretensão de, como o professor Luís Tomé fez, uma digressão muito ampla e muito vasta sobre todo o problema securitário que passa também por questões de natureza militar. Eu vou tentar centrar-me na questão fundamentalmente da cooperação, que já foi aqui abordada em parte pelo Sr. Coronel Mário Gouveia na questão da formação, mas também no que toca à cooperação bilateral e multilateral entre forças e serviços de segurança, e abrangeria não apenas as polícias, como também a parte judiciária do problema, as magistraturas, o Eurojust, etc. E também com os serviços de informação. A globalização do mundo, obviamente, passa também por este apor da revolução tecnológica e da transformação da sociedade numa sociedade de comunicação e de informação, e passa por esta ideia de que eu não a vi de ninguém, não ouvi, é uma ideia minha. Eu pensava num velho ciclista belga que se chamava Eddy Merckx, que era um repetente nas vitórias no Tour de France, e que me diziam que ele era de Bruxelas. Bruxelas era na Bélgica, isto na minha infância, nos anos 70, era no fim do mundo.
nós hoje vamos a Bruxelas num pé e regressamos no outro. Portanto, o mundo, não sendo hoje mais pequeno, está cada vez mais próximo de si mesmo. Esta era uma ideia que eu acho que explica muito do que se passa hoje para entendermos os desenvolvimentos que temos em cima da mesa. A outra ideia é da mobilidade facilitada pela globalização, facilitada pela revolução no setor dos transportes, nas comunicações, nas telecomunicações, na informática, com este construto que é a criação do espaço de livre circulação de pessoas e bens, que no fundo é um princípio central da construção da União Europeia e que preside depois, embora, como sabemos também, a subscrição, a assinatura do Acordo de Schengen não corresponde exatamente à afiliação na União Europeia, é alguma coisa que ajuda muito a explicar tudo isto e explica também, em grande parte, a facilitação dos controlos, a supressão dos controlos. Do meu ponto de vista pessoal, há quem não entenda assim, eu entendo, tem facilitado muito o agravamento dos índices de crime organizado e terrorismo. Penso que essas são as ameaças fundamentais. Obviamente que eu, tendo 31 de 32 anos de uma carreira dedicados à matéria contra terrorismo, tenho dificuldade em falar sobre as coisas sem recorrer à minha zona de conforto e à zona onde estou melhor situado, e utilizo muito a ideia de, tendo trabalhado em Portugal e na Polícia Judiciária nos anos 80, nessa batalha contra o terrorismo doméstico de inspiração marxista-leninista, que foi representada em primeira instância pela Organização Forças Populares 25 de Abril, não posso deixar de comparar esses tempos com os tempos de hoje, verificar que tínhamos uma ameaça que no fundo se refletia em vários países europeus, que era própria do contexto da Guerra Fria, do conflito leste-oeste, e tínhamos um terrorismo doméstico que fundamentalmente ia do Algarve ao Minho. Hoje temos um terrorismo que é de inspiração religiosa, ou alegadamente religiosa, é uma discussão que ainda não está resolvida, seja entre a Al-Qaeda e o Estado Islâmico Daesh, é indiferente, a globalização do terrorismo. E isso é alguma coisa que se vê também, mas não só, a questão do terrorismo. Utilizando aqui uma imagem sobre os focal points, ou os fecheiros de análise que a Europol hoje tem ao seu serviço e que servem fundamentalmente para apoiar as investigações dos Estados-membros, nós verificamos que a Europol era no início dos anos 90 apenas uma simples Europol Drugs Unit, portanto, especificamente dedicada a uma área em concreto. Hoje trabalha em praticamente todas estas áreas que aqui podem ver: terrorismo, combate ao tráfico de estupefacientes, fraudes contra fações, a vertente das fraudes e do tráfico de armas, branqueamento de capitais, imigração ilegal, tráfico de seres humanos, enfim, uma panóplia infindável de problemas. Foi aqui falado, e muito bem, acho que um dos desenvolvimentos mais importantes no que toca à criminalidade organizada e marcado pelo fenómeno da mobilidade e da globalização é a questão da imigração ilegal e do tráfico de seres humanos. E isso ganha um exponencial desenvolvimento a partir também da já referida aqui, creio que foi o professor Luís Tomé que falou, da Revolução de Jasmim. Não contarei a história do humilde vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, que se imolou pelo fogo em Tunis em dezembro de 2010, que originou a Primavera Árabe, e de todos os desenvolvimentos que daí vieram, com o aumento também das rotas de imigração ilegal que vinham já do início dos anos 2000 e que ganharam uma forma ainda mais vincada a partir daí, e a extensão da Primavera Árabe, que seguiu à Revolução de Jasmim, o alastramento de alguma coisa que começou no país mais pequeno do Magrebe e do Norte da África e que paulatinamente se estendeu aos outros países limítrofes, como a Líbia e o Egito, até chegar à Síria e termos em cima da mesa o problema que temos hoje, depois da movimentação dos apelos feitos pelo Daesh, no sentido da Jihad, da movimentação com destino ao que veio a ser o proto-califado, reutilizando a figura da fuga do profeta de Meca para Medina em 612. A formação do Estado Islâmico Daesh passa um pouco por aqui, não perderei tempo com isto, a não ser... E há aqui um fenómeno que, do ponto de vista sociológico, me parece bastante interessante, para além do apelo da Israel e da movimentação com destino ao território do proto-califado, numa primeira fase para a Síria e depois também para o Iraque. E os números que não são
uma cifra de mais de 40 mil extremistas de todo o mundo, oriundos de mais de 110 países, os países europeus e os do Médio Oriente e Norte da África, e em contraciclo as populações em fuga para os países limítrofes do palco de conflito, acossadas naturalmente pelo problema que ali sobre aqueles territórios se abateu. E depois tivemos o reverso da medalha ao ataque ao Museu Judaico em Bruxelas em maio de 2014, ainda antes do califato ser proclamado. O senhor que ataca no Museu Judaico de Bruxelas é o primeiro regressado que atua, e depois Abdelhamid Abaoud, a quem naturalmente não prestarei tributo, enfim, pelo genocídio causado sobre as populações, e nomeadamente o ataque, o 11 de setembro em Paris, a 13 de novembro de 2015, não é a única situação em que ele intervém, mas é um indivíduo que, pese pouca idade, morre com 28 anos, destaca-se pela capacidade imaginativa de liderança, de mobilização operacional, brinca um pouco com os dispositivos e sistemas de segurança. E apenas para fazer um pouco, isto já foi dito aqui, o agravamento sem precedentes do que é a ameaça terrorista sobre o Ocidente. Obviamente que nós, isto já foi dito também, é uma ideia muito interessante e muito importante, dizer que nós aqui do nosso cantinho à beira-mar plantado, do ponto de vista do velho continente, do velho mundo, tendemos a valorizar fundamentalmente os ataques sobre o mundo ocidental. Portanto, o que se passa na Somália, no Afeganistão, Paquistão, Síria, Iraque, Líbia, etc., isso é o pão nosso de cada dia. Enfim, com essas realidades parece que vivemos menos mal. Em todo o caso, sobre o velho mundo, há este agravamento sucessivo que se verifica, pelo menos, apesar da oscilação entre 2015 e 2016, o que se passou em 2017 é subejamente eloquente e dispensa comentários adicionais. E quando se pensava que depois de Barcelona ou de Marselha, a 1 de outubro de 2017, estávamos numa situação de maior tranquilidade, temos Carcassonne e ainda este fim de semana mais uma coisa em Paris, na perspectiva dos lone actors, atores isolados, ou lunatics, como alguém já disse, que eu penso que representam a ameaça fundamental que teremos em cima da mesa para os próximos tempos. Ainda anteontem ouvimos um alto responsável britânico, no caso o dirigente máximo do British Security Service, dizer que a organização Daesh prepara ataques de larga escala e de larga intensidade em território europeu. Voltando à minha dama inicial, relacionada com a questão da revolução tecnológica e da transformação da sociedade numa sociedade de comunicação e informação, não podemos, as TIPs significam tecnologias de informação e processamento de comunicação. Cito aqui um colega e amigo, Rogério Bravo, inspetor-chefe da Polícia Judiciária, porventura um dos maiores especialistas na área a nível nacional, para dizer que, de facto, este novo espaço, o ciberespaço, é hoje um dado fundamental para entendermos tudo isto. E eu diria que a fotografia é muito nítida em duas vertentes. As novas tipologias criminais que foram criadas com o desenvolvimento e que estão na lei do cibercrime, como as falsidades informáticas, o defacing, sabotagem informática, acesso ilegítimo, que tem a ver com os sistemas informáticos e com as máquinas propriamente ditas, mas tudo aquilo que utiliza a web, e não vou dizer ainda as redes sociais, porque isso será matéria para um pouco mais à frente. Burlas informáticas, phishing, pornografia de menores são alguns dos exemplos em que a internet e as facilidades de comunicação virtual hoje são autenticamente instrumentalizadas para fins criminais de forma mais ou menos organizada. E também o terrorismo e o extremismo político violento seguiram as mesmas tendências. E nós, estando na nossa avaliação um pouco ainda distantes do problema dos atos ciberterroristas, que são concebíveis em situações limite e em cenários relativamente raros, segurança aérea, segurança de unidades de saúde, cuidados intensivos, é difícil conceber muito mais do que isso. Estamos já confrontados com algumas situações de ciberataques instrumentais. Todos recordam o defacing feito sobre a página da TV5 Monde há uns anos, em que a emissão foi à vida, por assim dizer, se me permitem a ligeireza da expressão, e aparece qualquer coisa como Je suis Isis. Mas, e aqui no terceiro elemento, que é a parte mais baixa, e é esta a nossa grande preocupação de hoje, e continuará a ser certamente no futuro próximo, a utilização das redes sociais para todos os efeitos que farão o favor de ver ali identificados para conspiração, propaganda, radicalização, recrutamento, treino e leio
incitamento, reivindicação de atentados, publicação de comunicados, entre outras vertentes. De resto, é bom verificar que há uma estratégia combinada que funciona online, dark web, deep web e também no papel, em hard copy, a utilização das redes para a difusão de propaganda, nomeadamente através das revistas, a DABIC, como saberão, uma referência fundamental também no ideário do Daesh, que é uma localidade do norte da Síria, onde está previsto o Armagedão, que é o grande confronto final entre os exércitos infiéis, os Kufar, e os exércitos muçulmanos, de que sairá vitorioso as hostes de Alá, ou do profeta. Esta DABIC já teve o seu tempo, terminou no verão de 2016, foi substituída pela Rumia, que é outra das obsessões desta organização Daesh, talvez por ser o maior símbolo, um dos maiores símbolos da civilização judaico-cristã e de resto a sede da Igreja Católica, Rumia Roma. Portanto, são alguns dos exemplos que eu não deixei de tentar trazer aqui graficamente. Há, do ponto de vista da cooperação policial internacional, eu diria também da cooperação judiciária, da cooperação entre serviços de informações e de intelligence, um exponencial desenvolvimento para fazer face a tudo isto. E há várias, digamos assim, plataformas do desenvolvimento desta cooperação no plano das relações bilaterais e também multilaterais. E eu não poderia deixar de referir, ainda que não podendo desenvolver por restrições temporais muito, a Organização Internacional de Polícia Criminal, bem conhecida Interpol, fundada em 1923, Portugal faz parte dessa organização uns anos depois da fundação, primeiro com a sidonista Polícia de Investigação Criminal, depois a partir de 1945 até 74 pela PIDE-DGS, uma responsabilidade que regressou à PJ na sequência da Revolução de 25 de abril de 1974. Portanto, tem o Secretariado-Geral em Lyon, 192 países membros, portanto é Wide Organization, 4 línguas oficiais que vêm identificadas, 8 zonas fundamentais de atuação que vou dispensar-me de ler, representações regionais, um gabinete nacional em cada país, há agora também os pontos únicos de contacto, não terei tempo para me referir a isso, e bases de dados de informação de caráter operacional, operativo, para fins policiais que abrangem uma série de áreas, desde as obras de arte aos Stolen and Lost Travel Documents, portanto há uma larga panóplia, perfis de ADN, impressões digitais, armas de fogo, Stolen Vessels, imagine-se, portanto há um sortido imenso de áreas em que a Organização Internacional de Polícia Criminal, isto é, ilustradamente, se dispõe a apoiar os países membros. Uma coisa muito importante e bastante utilizada também na vertente do combate ao terrorismo, as notícias, em particular as vermelhas, que significam não propriamente, como muitas vezes equivocamente se pretende, não correspondem exatamente a mandatos de detenção internacionais, correspondem à vontade declarada pelo Estado-membro X, que se o indivíduo for localizado ou identificado, a detenção dele provisória interessa e depois as formalidades serão tratadas a seu tempo. As outras notícias, todas elas com algum interesse também, vou ter que avançar. Vantagens e valor acrescentado, no ponto de vista da cooperação judiciária internacional, para além da Europa, portanto, supra-europeia, a Interpol tem o seu papel porque muitas vezes é utilizada como uma caixa de distribuição de cartas rogatórias, letters of request, portanto, um instrumento já de cooperação judiciária que é partilhado entre os países. Para nós, para Portugal, para a Polícia Judiciária, enquanto a entidade que ainda tem a competência reservada para a investigação do terrorismo e das organizações terroristas, a Interpol muitas vezes é o último recurso, a última rácio, porque não tendo nós uma rede de oficiais de ligação colocados em muitos dos chamados países de risco, acabamos de ter que recorrer a esta estrutura para podermos obter a informação que é necessária às investigações. Europol, já me referi a ela rapidamente quando introduzi a questão dos focal points.
opera em primeira instância para servir os Estados-membros, que ainda são 28, passarão a ser 27 em breve, como sabem, cerca de 507 milhões de pessoas, são números de janeiro de 2014, 2 milhões de polícias, e é uma instância europeia formalmente declarada como tal desde 2010, o Serviço de Polícia da União Europeia. Tem uma convenção que define os termos em que essa cooperação se processa. Em princípio, Europol, o mandato para a área contra o terrorismo é relativamente recente, é do final dos anos de 99, 2000. Antes disso não era uma das áreas de mandato. Dedicar-se-á a todas as formas de criminalidade grave e organizada que afetem pelo menos 2 Estados-membros. E aqui vem um elenco das áreas que hoje integram o seu mandato de competências. Os fecheiros de análise. Eu, em relação à área do terrorismo, tenho dito com alguma frequência que são instrumentos únicos que existem para apoiar as investigações do ponto de vista da análise operacional de informação, porventura nem sempre tão valorizados quanto isso. Há aqui uma Internet Referral Unit que tem muito a ver com a questão da monitorização das redes sociais. Eventualmente, referral significa identificação e supressão. Nos casos em que esses conteúdos não interessam investigações em concreto, temos que ponderar também essa possibilidade e a preservação desses dados para efeitos do desenvolvimento das investigações. Algumas das vantagens, isto está sobretudo pensado, a Europol tem desde janeiro de 2015 um Centro Europeu contra o Terrorismo, European Counterterrorism Center, baseado na sua sede em Haia. Há experiências relativamente inovadoras como as Joint Investigation Teams, e esta experiência relativamente recente, sobretudo centrada no eixo franco-belga e os atentados de novembro de 2015 e de março de 2016, porque, como sabem, ou pelo menos terão a ideia, que os atores são os mesmos, ou é uma rede comum, e, portanto, essa task force construída com o fundamental apoio analítico da Europol, alguns instrumentos que, entretanto, foram sendo desenvolvidos. Este relatório TESAT, porventura conhecido de muitos, Terrorism in Situation and Trends na União Europeia, que é um repositório de dados estatísticos, tendências, figures, que não estava disponível anteriormente e que vale também por isso. O Sistema de Informação Schengen, um instrumento que se tem revelado de franca utilidade. Como veem, nem todos os Estados-membros fazem ou são signatários do Acordo de Schengen, nos termos em que outros 25 foram, estão de fora a Irlanda, a Croácia e Chipre. Mas temos também a acessão da Suíça, Islândia, Liechtenstein e Noruega. Há uma série de instrumentos de cooperação que passam por aqui. Tem aí o mandato de detenção europeu. Normalmente é tramitado através deste sistema, nos termos do artigo 26. Há as proibições de entrada do 24, que aqui não refiro. E, muito importante também na perspectiva do combate ao terrorismo, a instituição do artigo 36, 2 e 3 para efeitos de controle específico e vigilância discreta. Tem sido muito útil no escrutínio das movimentações de combatentes de lá e para cá que passam nas fronteiras, e é um sinal de identificação e de detecção. Tenho que me referir ao Police Working Group on Terrorism, porque é uma rede em que me tenho empenhado pessoalmente, em que a Polícia Judiciária também tem um histórico de mais de 30 anos de filiação. Esta rede é simultaneamente bilateral e multilateral, congrega 31 países europeus, são os 28 mais a Islândia, a Noruega e a Suíça. É a plataforma única na cooperação contra terrorismo no globo. Começou em 1979 por iniciativa de um núcleo reduzido de países para fazer face à ameaça que já era regional na altura, representada pela organização de extrema-esquerda de base alemã RAF Baader-Meinhof, que tanto trabalho deu à época às entidades competentes, e, portanto, funciona na base de uma rede de comunicação privilegiada, encriptada, na base da confiança, história, tradição, experiência e prestígio, com certeza que sim, num aspecto muito importante que é a independência. Portanto, há total independência operacional das agências e serviços competentes, não há interferências de Bruxelas, enfim, das instituições da eurocracia, não há nada disso. E há uma dimensão que também é importante, que não é tão operacional quanto isso,
que é mais do nível estratégico e de policy making, mas que não deixa de ser importante, porque é daqui que vêm algumas iniciativas para a cooperação. Estou a pensar em particular no que se passa nos trabalhos do Grupo de Trabalho de Terrorismo do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em que tenho também a honra de representar Portugal e a Polícia Judiciária há mais de 20 anos. As iniciativas também mais na vertente do que era a política externa de segurança comum, já aqui referida pelo professor Luís Tomé, o Grupo de Trabalho COTER, a vertente externa, se é que ainda podemos falar da dissociação entre a vertente externa e interna. O Serviço Europeu de Ação Externa foi também já aqui mencionado pela professora Sofia Santos, uma série de estruturas que nos apoiam disto. Há depois, nesta área em concreto, isto seria tema certamente para um congresso, o relacionamento entre as polícias e os serviços de informação. Não apenas na questão do combate ao terrorismo, também na resposta à criminalidade organizada, há domínios de competências cruzadas. Há uma decisão do Conselho de Ministros da Justiça e Assuntos Internos, quente sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, no sentido da maior aproximação e reforço da cooperação e do diálogo entre polícias e serviços. Eu considero, do meu modesto ponto de vista, que um longo caminho já foi percorrido, mas também digo que há ainda muito mais para percorrer. E, entretanto, há uma série de padrões. Há polícias que são também serviços de informação em simultâneo, há outras que seguem um modelo dual. Não terei tempo, infelizmente, para abordar essa matéria. O Sr. Coronel, nosso ilustre orador, referiu o CEPOL, o Colégio Europeu de Polícia. Temos empenhado também, não apenas na vertente contra o terrorismo, é aquela que eu conheço melhor. Organizámos a semana passada, foi dito ali pelo professor José Manuel Anes, um curso sobre terrorismo, profiling e prevention, com a participação de representantes de 22 países, 30 e tal participantes. Estive também com o professor Jorge Bacelar Gouveia, com muito prazer, em Zagreb, no final de março. Participámos como formadores num curso também de ligações entre o crime organizado e o terrorismo. Portanto, estamos a tentar também valorizar esta vertente, na vertente conjugada de direção entre a PJ, a GNR e a PSP. Centro de Conhecimento em contra o terrorismo, que você faz a parte. Sim, sim. E aqui um exemplo, para não deixar de fora a vertente da cooperação internacional bilateral, o que tem sido, e Espanha, como é bom de ver e de imaginar, é um país muito importante para nós, com quem temos muito em comum. Longe vão os tempos de que de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Eu acho que, pelo contrário, tem havido uma série de sinergias e não as reduzo à questão do combate ao terrorismo. Circunstancialmente, isto muito mais em favor de Espanha do que propriamente de Portugal, porque eles tinham os problemas de separatismos e secessionismos. A questão não está completamente resolvida, apesar do recente, digamos, desmantelamento da organização Euskadi-Taz Katasuna com uma cerimónia pomposa. Mas há outras vertentes de ação a que não terei tempo também de me referir. E, aliás, termino aqui agradecendo muito a vossa gentil atenção. Muito obrigado. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Bacelar Gouveia pelo convite que nos formulou, e cá estamos para discutirmos sobre a cooperação África-Europa, políticas e estratégias para a segurança internacional. Em princípio, gostaria de dar os tópicos daquilo que vou aqui abordar. Existem desafios modernos de segurança no mundo: o extremismo ideo-religioso versus a aculturação, cibercriminalidade versus territorialidade, crime organizado versus direitos fundamentais e humanos. Na perspectiva do plano de ação da União Europeia, a cooperação entre países europeus e africanos, até essencialmente no período atual em que nós vivemos, assenta na promoção do desenvolvimento das nações africanas. No entanto, tem havido uma preocupação enorme da comunidade internacional para intervir no
combate ao terrorismo. Os sistemas de defesa dos dois continentes, em princípio, preocupam-se naqueles fatores que ocorrem no dia a dia. Ainda não há preocupação, até então, em desmitificar as razões que apoquentam, as razões que levam a esse tipo de criminalidade. Em princípio, todo Estado contemporâneo tem por função o bem-estar do povo, e a segurança do Estado se resume no bem-estar em todas as atividades. Os Estados, em princípio, são entre si parceiros de algumas atividades e nunca amigos. O Estado, na unicidade institucional, é competitivo do outro Estado e procura encontrar a interpretação do desenvolvimento ou a queda do outro para a sua sobrevivência. Enquanto o Estado vizinho for economicamente forte, então torna-se alvo da desestabilização do outro Estado, ou coletivamente contra ele. Percebe-se que um Estado forte sempre tem os melhores recursos humanos e terá sempre melhor procura de serviços pela influência que tem sobre o mercado. Os Estados têm nas suas estruturas de defesa e segurança as atividades de inteligência e contra-inteligência. E muitas vezes, para obterem informações dos inimigos, entre aspas, a tempo útil. O inimigo do Estado é todo aquele que contribui direta ou indiretamente na percepção da falta das atividades de segurança do Estado. Isso é, o Estado que apresenta recursos mais competitivos, explorados ou não, sempre que não seja meio que diferencie o ou os tigres, regional ou regionais, daquele, então será realmente o inimigo do tigre. Assim, a cooperação internacional de segurança deve ter limites de atividade. Ao longo da palestra, fui percebendo que a cooperação é muito importante. Sim, é importante. É vantajosa? Sim, é vantajosa. Mas no meio disso, o político cria conflito e o militar tem que abafar o conflito. O político não consegue perceber o impacto das suas ações e o filho da nação vai lá à busca da estabilidade. O político não está interessado em ter o escudo militar. Ele está interessado nos resultados das eleições.
O Tratado de Lisboa permitiu a definição com clareza os desafios do âmbito de segurança da União Europeia, na medida em que esclareceu as linhas de cooperação política, de defesa militar e segurança. Concretamente, o artigo 47 do Tratado evidencia claramente a necessidade de uma maior participação dos membros da União Europeia em ações militares e de segurança. Onde o continente africano também constitui um dos principais beneficiários, cuja base de cooperação envolve o reforço das suas forças armadas e de segurança. Onde se prevê uma ação mais ativa, envolvendo ações de promoção de conhecimento em área de segurança, através de melhoria dos mecanismos de comunicação e informação, assim como a fortificação técnica de defesa de segurança. No alcance desses objetivos, nesta dinâmica, foram também evidenciados os principais desafios e ameaças comuns. Ora, temos 3 desafios de segurança no mundo: cibercriminalidade versus territorialidade estatal, extremismo ideo-religioso versus aculturação das nações, crime organizado versus direitos fundamentais e humanos. Cibercriminalidade versus territorialidade. Crimes cibernéticos são todos aqueles delitos vinculados às informações armazenadas ou em trânsito por computador, que são utilizados ilicitamente para fraudar ou mesmo ameaçar as vítimas. No contexto de segurança, urge compreender que os crimes cibernéticos são os mais fatais nos Estados modernos. E aqui os colegas também apresentaram sobre essa situação. Ora, segundo o artigo 34 e 35 da Constituição da República Portuguesa, há limites no processo da investigação criminal. E o número 8 do artigo 38 da mesma Constituição oferece a garantia processual criminal ao suspeito ou arguido. Isto é, toda a prova recolhida no processo da investigação criminal, legalmente viciada, é nula. Como investigar? Muitas vezes temos notado que algumas gravações aparecem. Eu estava acompanhando a televisão, ainda dia de hoje, na manhã, há algum grupo de Sporting, concretamente a corrupção no handebol, e apresentava lá a comunicação da gravação feita. Então, o que significa que este artigo constitucionalmente consagrado foi violado. Como que essa informação aparece se, em princípio, deveria-se fazer uma autorização judicial para a gravação? O que significa que essa gravação a gravação já existia muito antes da autorização. E esta prova, num Estado de Direito, é nula. Os crimes cibernéticos são objeto de análise para robustecer a segurança baseada na informação, que consiste na proteção dos sistemas de informação contra a negação de serviço aos usuários autorizados, assim como contra a instrução
e a modificação não autorizada de dados ou informações armazenadas em processamento ou em trânsito, abrangendo a segurança dos recursos humanos, da documentação e do material nas áreas apropriadas. E essa situação toda tende a ser violada, e se não violamos, muitas vezes não temos os resultados esperados. Dilema de segurança. O segundo ponto seria extremismo ideorreligioso versus a aculturação das nações. A radicalização é o processo através do qual um indivíduo ou grupo adota ideias políticas, sociais e religiosas extremistas que contestam os conceitos modernos da liberdade de escolha, de expressão e propõem a crueldade e o terrorismo como forma de abranger os seus fins ideológicos. O processo começa geralmente por uma mudança nas aspirações pessoais do indivíduo e o abandono dos valores com que antes se identificava. A transformação é alimentada por frustrações pessoais e o descontentamento coletivo, causados por problemas locais e acontecimentos internacionais. A Europa tem atravessado um período de incidência de vários ataques terroristas associados ao extremismo ideorreligioso, porém as entidades da União Europeia têm vindo a responder com políticas transversais, que oferecem mais comodidade e cooperação entre as nações da União Europeia. Por sua vez, por tratar-se de um crime com fronteiras voláteis, surge a necessidade de uma maior cooperação com as nações em desenvolvimento no sentido de extinguir os ninhos do terrorismo, na medida em que corresponde uma ameaça contínua de todas as nações. O extremismo com violência provém do nível mais alto da manifestação da frustração da expectativa individual. A ação violenta tem um centro nevrálgico sempre particular e deste se expande por via negocial ou coerciva em nome da defesa da identidade coletiva. Muitas vezes é um indivíduo que, imbuído de frustrações, por não alcançar os objetivos já desenhados há toda a infância, e chega um tempo, não alcançando, ele se sente prejudicado e vai à busca do culpado. 5 minutos, meu professor. Muito obrigado. O processo da aculturação das nações traz percepções de benefício ou inclusão, prejuízo ou exclusão, ou indiferença. O grupo que tem a percepção do negativo tentará impor-se perante os factos moderadamente ou por vias violentas. A quantidade da intervenção de um Estado no processo da aculturação das nações é diretamente proporcional à ameaça da sua segurança. Isto é, quanto maior for a intervenção de um Estado em assuntos identitários das nações, considerados grupos culturais uniformes, maior será a ameaça da segurança do mesmo Estado. A cooperação é um instrumento que as autoridades europeias têm assumido desde o final da Primeira Guerra Mundial. Portugal tem assumido um papel preponderante no sistema internacional em processo de redução da violência por extremismo ideorreligioso.
exemplo concreto, o conflito Israel-Palestino. Sempre teve uma posição didática no processo da negociação identitária. O crime organizado e direitos fundamentais. O crime organizado é muitas vezes a unificação de células criminosas em vários estados. Exemplo, o caso concreto de branqueamento de capital também foi aqui apresentado. E muitas vezes essas células é que criam instabilidade a todos os níveis. E há convenções para extinção dessas situações. E gostaria de concluir na cooperação constitui a base principal à neutralização das ameaças enquanto Estado, visando garantir a segurança e a soberania de uma ou Estado ou de um Estado-nação. Nesse sentido, devem ser tomados em conta os seguintes pontos. A cooperação, na atualidade, seria vislumbrar as circunstâncias e que a mesma visa combater os principais desafios no domínio da segurança internacional, dado que a ameaça tende cada vez mais a ser global. Fortalecer a cooperação, sim, é necessário, mas também é preciso priorizar a estratégia de contenção de algumas informações das autoridades de segurança. Pois, sempre que precisarmos cooperar, temos que identificar aquilo que é de interesse da nação, antes de avançar para a própria situação de multilateralismo ou bilateralismo. O multilateralismo expõe alguns elementos que em algum momento fragiliza o próprio Estado na sua estrutura de ser e estar como uma nação, na sua forma de ser com o povo ou com as unidades integrantes. Daí que a cooperação deve ter, sim, os limites legais e também os limites políticos sociais do próprio Estado. Muito obrigado.